prazer estar aqui. Não tinha como, né, não comparecer a esse evento. Eu tinha até anteriormente uma aula que eu tinha que dar hoje, mas a gente deu um jeito, consegui, deu tudo certo. E é super importante esse tema, né? E eu vou explicar para vocês um pouquinho também por que eu estou participando disso, né? Por que eu estou falando agora sobre produtos à base de cannabis e também a importância, né? É a primeira vez que a gente fez um evento presencial depois da pandemia, foi no congresso da Consulfarma. A gente ficou até emocionada no dia porque tinha muita gente assistindo, porque é um tema que realmente não tem como a gente não começar a olhar para a questão da cannabis, né? E eu acompanho o mercado de cannabis medicinal desde 2015. Eu tenho bastante amizade com a Margarete Akemikishi, ela sempre me convidou para os eventos, mas o que me trouxe, né, de fato, para esse mercado, eu atuo em assuntos regulatórios, atuo em suplementos alimentares desde 2007, e em muitos países o canabidiol é suplemento alimentar. Então, as empresas, elas queriam entrar no Brasil, elas queriam entender como é que faz toda a questão regulatória, como é que você consegue colocar, e eles queriam colocar o canabidiol como suplemento, até porque ele é considerado suplemento em muitos países. E aí eu tive que entender, né, e foi bem complicado, porque não é fácil para a gente explicar as nossas etapas regulatórias de uma maneira geral. Canabidiol, então, mais ainda. Até porque no começo, quando a gente participava dos eventos, a gente observava sempre um preconceito em relação a tratar esse assunto, porque ele é muito correlacionado à liberação do uso recreativo. Então, todos os congressos que a gente participava, até a gente entender a necessidade, e eu sempre falo isso quando eu vou falar sobre a cannabis, que se a gente está aqui hoje debatendo, se vocês estão aqui fazendo curso, se vocês querem entender, é porque as mães dos pacientes fizeram um movimento e conseguiram, mesmo que ainda a gente esteja longe do ideal, se a gente está falando sobre isso, é graças a elas, porque elas lutaram e batalharam para que os seus filhos tivessem o direito ao uso da cannabis medicinal. Então, toda a discussão que a gente pode fazer nesse sentido, a defesa, né? A Cláudia também é uma querida, eu venho participando de projetos, então quando ela me chamou para fazer o projeto em defesa da manipulação em relação a poder ter o direito também, eu sou também do setor magistral, já tive farmácia de manipulação, mas de 2015 para cá, eu aprendi a ter consciência da necessidade da utilização do uso dos produtos à base de cannabis. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está falando de uma necessidade. A gente não está falando da defesa de um produto no mercado simplesmente porque a gente quer introduzir um produto no mercado. É muito mais que isso. Eu ouvi uma vez um depoimento de um farmacêutico, que eu sempre falo sobre isso, porque para mim foi muito forte, né? Ele teve um câncer, ele teve um tumor no cérebro, ele fez cirurgias, ele teve que tirar uma parte do cérebro e ele queria viver. E ele era um cara que fazia atividade física, que se cuidava, que pensava na alimentação, que pensava no espiritual, no mental, e foi acometido pela doença. E ele conseguiu, né, a estimativa de vida dele era 2 anos, ele conseguiu 7. E ele tinha que fazer quimioterapia a cada 21 dias. E ele tinha os efeitos colaterais da quimio. Porque se o tumor ressurgisse, ele não tinha mais espaço, né, para tirar. E ele começou a falar da vida dele nesse tempo e como que isso, né, ele estava vivo, mas ele estava sofrendo muito. E aí ele levantou uma luta
com a família, levantou uma luta com médicos, para os médicos aderirem àquela situação dele, e ele conseguiu minimizar todos os efeitos da químio, ficando apenas com o uso do anticonvulsivante, porque os médicos também tinham medo de retirar. Então, o relato dele naquele dia, para mim, até eu falando, eu vejo como vocês reagem, foi muito forte, né? Porque você está falando de algo que é necessário, né? A gente vai falar de crianças que têm convulsões, a gente vai falar das necessidades para quem sofre com sono, para quem sofre com dor, para quem sofre de uma infinidade de coisas, para criança que é autista, para criança que tem necessidade, para paciente que tem Parkinson, que tem Alzheimer. Então, a gente está falando de algo que a população ela tem direito. Ela tem que ter o direito de poder, né, oferecer algo. Então, a farmácia de manipulação, eu entendo, depois todo esse processo, que é o lugar também que está ali para personalizar, para atender, que faz sim o trabalho junto com o prescritor e junto com o paciente, dentro da necessidade, e a farmácia precisa ter o direito de fazer isso. Então, quando a gente entrou no projeto para fazer a defesa, eu fiz, porque eu entendo que, assim, se a farmácia de manipulação pode, né, fazer injetável, pode fazer fitoterápico, pode fazer medicamento à base de tramal, tudo, né? Por que a farmácia não pode manipular o canabidiol? No entanto, tudo é novidade. Não é novidade só para vocês, é novidade para o mercado, é novidade principalmente para o prescritor, para o médico, né? Para entender o produto, para entender a ação, para entender de que forma que eu vou usar ou não aquilo para o meu paciente. Não existe uma dose só, existe uma variação e vai precisar do farmacêutico acompanhando ali junto, né? Trabalhando em conjunto para entender. Então, a gente, nesses 2 últimos anos da pandemia, se intensificou as solicitações de autorização sanitária. Eu tenho participado de processos de empresas que estão fazendo a solicitação da autorização sanitária. A gente participou, aí foi um envolvimento mesmo que a Margarete me colocou, de a gente entender, né? Porque os farmacêuticos precisam também entender. E aí a gente começou a falar sobre isso, conversar sobre isso, e entender quais são os problemas que tem e aonde a gente tem que observar. Então, uma das coisas que vocês estavam comentando, que vocês estavam falando, né? E eu vou abrir um parênteses, só para vocês entenderem, para a gente poder trabalhar no mesmo modo de pensamento. Vou trazer uma situação da melatonina. A melatonina eu faço assuntos regulatórios, e todo mundo que me perguntava de melatonina, eu falava, como suplemento, não entra no Brasil. No entanto, entrou numa proposta da Anvisa, que não foi nenhuma empresa que solicitou, né? E trouxe uma surpresa, e aí ela traz o direito da gente ter suplementos no mercado de 0,21 miligramas. Nossa, mas 0,21? Né? O que eu vou fazer com 0,21? O engraçado é que a gente começou a estudar a microdose da melatonina. E a gente começou a entender o que a gente faz com uma melatonina de 0,21 miligramas. E a gente está tendo, não vou me aprofundar em relação à melatonina, mas os nutricionistas estão prescrevendo, o farmacêutico está entendendo. A melatonina foi para o mercado farmácia e drogaria. A manipulação está observando o que está acontecendo, mas existe hoje um caminho que a gente pode seguir com a melatonina, que é o contrário de tudo que a gente imaginava, que a gente sabia sobre melatonina, né? Porque a gente comprava os produtos lá de fora, os produtos eram acabados e aquelas dosagens para nós eram as dosagens que eram usuais. A mesma coisa é o canabidiol. O canabidiol, se você for para o Uruguai, você vai ter uma infinidade de produtos. O canabidiol, nós vamos ter que aprender a lidar com ele também, porque uma coisa é o CBD, uma coisa é junto com o THC, até que dosagem que eu posso utilizar ou não.
Uma coisa é ele no alimento, outra coisa é ele no produto veterinário, outra coisa é ele no produto cosmético. Que dosagem, o que orientar e tal. Só que, para tranquilizar, né, da mesma forma que a gente vai aprender, os médicos estão aprendendo, o mercado está aprendendo, e não é porque lá fora é de um jeito. Infelizmente, o nosso regulatório no Brasil dita as regras e nós vamos ter que seguir as regras que se tem. E a gente pode fazer descobertas. Então, as principais descobertas, né, quando a gente fala de controle de qualidade, testes de controle de qualidade, quando a Cláudia falou assim para mim, você fala sobre esse tema? Aí eu fiquei pensando, porque eu sempre falo sobre as questões regulatórias mesmo, as dificuldades onde a gente está com os problemas. Mas como nesses 2 anos a gente viu muito isso, eu falei, não, dá para falar porque inclusive dá para a gente se preparar a entender como é que vai olhar para um laudo, que nem vocês estavam debatendo aqui, e quais são as análises que tem que fazer ou não. Na verdade, a gente vai ter que aprender juntos como lidar com esse insumo, da mesma forma que os fornecedores, tá? Porque é novidade. E o fato de ser novidade, quando uma empresa quer trazer um produto para o Brasil, não pensem vocês que é fácil para ela escolher o que ela vai trazer de produto. A gente já tem mais de 12 produtos autorizados, né, de autorizações sanitárias, e a gente não está vendo ainda esses 12 produtos no mercado, porque existe todo também um desenrolar em relação a isso, e a informação que eu vou passar e como que eu vou orientar, inclusive, as questões da prescrição. Então, a primeira coisa assim, que eu tenho que me basear, tá? Esse material é do webinar da Anvisa, está disponível, é entender como a agência vê o canabidiol, até para mim poder entender também, mesmo que hoje a manipulação não possa e tem uma empresa que tem liminar, isso vai acontecer. De uma forma ou de outra, vai acontecer. Não tem como segurar esse mercado. A própria indústria farmacêutica está investindo horrores nisso. Então, não vai ser algo que, por mais que a gente tenha um tempo de atraso em termos regulatórios ao restante do mundo, a Anvisa não vai conseguir segurar isso por muito tempo para a questão da manipulação. Então, eu brinco que esse tempo que a gente tem é um tempo que a gente tem precioso para a gente se preparar. Então, o fitoterápico, né, ele tem aqui a definição do que é o fitoterápico, ele traz a questão do conceito do fitocomplexo e ela traz também a questão, né, do fitofármaco, e para mim entender, inclusive, quando eu vou fazer a solicitação da autorização sanitária, o que é que eu vou pedir, né? Se eu vou pedir como fitoterápico, se eu vou pedir como fitofármaco. E aí a gente, né, eu e a Margarete, nós tivemos discussões sobre isso, porque ela entendia de um jeito, eu entendia de outro, e a empresa também queria entender qual era a nossa opinião e qual era a nossa diretriz, porque a gente sempre foi fitoterápico. A gente não tinha que ficar ali vendo e como é que você vai fazer, inclusive, a solicitação sanitária daquilo, né? Então, a gente já começou a aprender nessa etapa de entender o que a Anvisa entende. E hoje, por exemplo, a gente tem um fornecedor e um produto no mercado. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas vocês podem ter certeza que vocês vão ter N produtos, N situações, e vocês vão ficar perdidos em entender como é que é o produto que eu realmente vou utilizar. Porque o médico também, ele tem para determinadas situações, né? Para cada caso é um caso, para cada situação é uma necessidade, e a gente vai ter que entender isso. Então, pode ser que hoje os nossos laudos que a gente receba venham como fitoterápico, ok? Mas se vir como fitofármaco, qual é a diferença? Então, é uma questão conceitual, é uma questão de entendimento, de definição. Pode passar. A variedade do produto e da apresentação, né? Se a gente conseguir uma primeira fase e a gente entender como é que funciona todo o processo, né?
você tem a importação, aí você tem que fazer o controle de qualidade, você tem que assegurar a entrada desse produto e você tem que apresentar para a Anvisa que você tem que ter um contrato de controle de qualidade para poder também conseguir a autorização sanitária. Então aí você vai fazer a qualidade. Quem vai fazer a qualidade, por exemplo, do insumo? São os fornecedores, porque eu tenho certeza que a Anvisa, ela não vai pular essa etapa, porque é necessário, existe a questão da estabilidade, existe a questão da fotoestabilidade, a gente teve que entender também o que significa a fotoestabilidade, envolve a embalagem também que a gente vai dispensar. E eu acho que um produto manipulado, até pelo fato de ter menos tempo de validade, é segurança de que aquele produto vai durar aquele tempo que ele vai usar. Isso, para mim, é uma vantagem do setor magistral frente à questão da indústria. Mas eu, de verdade, não acho que a Anvisa, mesmo que tenha liminares e tal, uma hora vai haver essa cobrança. E aí eu preciso também garantir a qualidade do produto. Porque eu estou fazendo um produto como outras preparações que vocês fazem no dia a dia, né? E que é um público específico, é um público que tem necessidade e é um público que precisa daquele medicamento, ele não pode ficar sem. Estabelecimento. A farmácia, né, visitando as farmácias, aí durante esse período que a gente fez a ação da Farmacan, eu já sabia, mas quando a gente foi para campo, todo mundo está preparado, gente. Todo mundo está, de uma certa forma, se movimentando. O fato de vocês estarem aqui hoje, vocês estão se movimentando para aprender. Vocês estão se movimentando para se capacitar, para vocês colocarem. Né? Então, assim, se você fizer um comparativo com o estabelecimento, com a drogaria, o farmacêutico ali, né, e a gente tem que falar, ele não está preparado para aquele produto, para dispensar aquele produto. Ele acha um produto absurdo de caro, que não vai ter ninguém que vai comprar, e não está preparado para fazer a dispensação e a orientação que as mães necessitam, que os prescritores necessitem. Então, eu entendo também que o farmacêutico na manipulação, ele vai poder fazer um papel muito melhor, né, um papel de acompanhamento mesmo, porque isso vocês fazem. Vocês falam muito com o prescritor e dá para fazer ajuste de dose, dá para personalizar, de repente está usando numa dosagem, depois vai usar outra. O que a gente não pode é querer inventar muita moda quando a gente começar, porque a gente vai ter que ter qualificação dos produtos que a gente lança, que a gente vai lançar. Então, hoje, a indústria mesmo, as empresas que entram no mercado, eles não criam moda. Ah, mas lá fora tem goma. Eu até estava brincando com o Dr. Laerte, né? O Mike Tyson lançou a orelha em goma com canabidiol, né? Porque lá, como suplemento, ok, né? Olha o marketing do produto, né? Só que assim, aqui, por enquanto, não dá para a gente imaginar, inclusive, mudar muito as formas farmacêuticas e inventar muita coisa. A gente vai ter que fazer o básico, porque a gente vai estar conseguindo e vamos ter que trabalhar o básico. Depois, a gente começa a pensar em situações, porque isso é uma das coisas que a Anvisa fala, que a farmácia de manipulação vai começar a fazer pirulito, que a farmácia de manipulação vai começar a jogar o produto no mercado. Pode fazer pirulito? Se um paciente que não consegue, muitas vezes, né, fazer o uso oral, talvez seja uma alternativa, mas não é essa a estratégia que a gente vai fazer inicial. Então, o estabelecimento, ele vai ter que estar muito preparado, porque o que a gente vai estar atendendo, tá, é uma necessidade que existe e que também não tem como a gente fugir. Monitoramento. A Anvisa quer saber tudo sobre canabidiol. Uma das coisas que ela mais quer
dentro das exigências para você fazer uma autorização sanitária é o seu monitoramento em relação a isso. Ela quer saber se a régua está em cima, se a régua está embaixo, se tem reação adversa, se o paciente adere, não adere, se tem problema de qualidade, se tem problema em relação a desvio. Então, tudo isso ela quer entender. Então, hoje, a Anvisa, né, de uma certa forma, dentro da variedade que ela aceita, são óleos, tinturas, cápsulas, spray e droga vegetal. Só que no nosso caso, né, você só teria para fazer o processo aqui. Então, fora isso, também não sugiro que vocês comecem a pensar. Vamos trabalhar mais ou menos no que a Anvisa já está dando ok. Dados de segurança. A Anvisa quer saber. Quando você manda a documentação de uma empresa, a primeira coisa que a Anvisa faz é: a empresa é do Canadá? Vou lá consultar o órgão e ver se a empresa está bonitinha no Canadá. Se a empresa está no Japão, é a mesma coisa. Ela quer saber os dados de segurança. E a mesma coisa, o nosso fornecedor, ela vai ver tudo do fabricante. Então, a escolha do fabricante, ela é importante. Porque se ela não tiver grau farma lá fora, se ela não tiver as licenças todas em relação à questão como medicamento, porque o grande desafio quando a gente começa a pegar os laudos de controle de qualidade para fazer uma análise regulatória, se vai dar para colocar o produto ou não, a gente se depara com muita coisa como suplemento, como alimento, e não vai entrar. Porque uma coisa é grau farma, outra coisa é alimento. Os dados de eficácia, quanto tempo o produto está no mercado, né? Quanto tempo ele é utilizado naquela dose, as considerações legais, as considerações regulatórias, a finalidade terapêutica. Hoje, a Anvisa, ela aceita para esclerose, ela aceita para epilepsia. Tem muita gente estudando cannabis no Brasil. Os principais hospitais aqui em São Paulo estão estudando. O próprio Dr. Laerte participa e sabe, né, disso. Tem estudos lá fora para Parkinson, para autismo, para dor. Sim, mas a finalidade terapêutica de autorização, então quando eu falo para a Anvisa que a farmácia de manipulação quer e vai fazer, é para isso. É para epilepsia. É para criança que tem muitos casos de convulsão diário. As outras situações, né, a Anvisa também precisa abrir para todo o mercado. E até agora ela ainda não abriu. Então, o registro do medicamento, ele vai depender do quê? Você vai ter que fazer uma comprovação. Você vai ter que comprovar para ela, né, que aquele produto é um medicamento, que ele está apto e que ele tem segurança para trabalhar. Não poderá ter registro medicamento que não tenha em sua composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico e terapêutico. Então, assim, ó, a Anvisa quer saber o recipiente, ela quer entender a formulação, ela quer entender os cálculos. Olha, fazia muito tempo que a gente não via cálculo e trabalhar em cima ali para entender. E às vezes as empresas lá fora, eles acham meio absurdo, eles acham que a gente quer a fórmula deles, né? Porque por que a gente tem que entender o cálculo da fórmula, do ativo, para poder, porque a Anvisa, ela quer saber se tudo que está ali dentro está ok, né? Então, que nem a Margarete já mencionou, ela falou, né? A gente tem que entender a questão do TCM e a gente tem que entender a questão dos recipientes. Então, o nosso laudo, ele vai ter que vir também a composição do que tem dentro do óleo, tá? Pode passar? Os produtos à base de cannabis. Aí, a gente tem a regularização. Então, hoje, o que tem disponível no mercado magistral? CBD, receituário branco, tá? A Anvisa, ela já coloca para nós, se você trouxer até 0,2% de THC, vai ser receituário B azul. Se é acima de 0,2%, é receituário amarelo.
Margarete, me corrija, mas eu acho que ainda nós não temos, né, nenhum produto com acima do 0,2%. Não, mas eu estou falando das autorizações sanitárias recentes. Porque o mercado também, do medicamento, também está observando. Porque o receituário amarelo tem mais exigências, mais coisas. Então, teoricamente, hoje, um fornecedor, se ele conseguir eliminar, se ele conseguir trazer o produto para o mercado, ele pode trazer o CBD, ele pode trazer até 0,2% e ele pode trazer acima de 0,2%. Nosso desafio, o que é cada um? Em que situação eu vou administrar cada um, tá? Então, já começa que a gente já tem que mais ou menos entender as opções que hoje, em termos regulatório, a gente já tem, tá? Se um fornecedor conseguir, de repente, uma liminar de canabidiol mais THC acima de 0,2%, eu sei que é receituário amarelo. Então, o meu controle da portaria 344 vai ser em cima disso. E se o THC for até 0,2, vai ser receituário B azul. Pode passar. O controle de qualidade, vamos lá, né? Tudo aqui, ó, é material da Anvisa, tá? Não é nada que eu estou falando e eu fiz questão de pegar, né? A Cláudia até olha assim, né? Que tem hora que ela tá de amores, mas tem hora que ela quer pegar. A Anvisa, ela propõe também, dentro do seu plano de monitoramento, a questão do controle em laboratório REBLAS, em todos os dados fornecidos à Anvisa. Então, a empresa, quando ela vai fazer a solicitação da autorização sanitária, ela vai ter que achar um laboratório que é REBLAS e que possa assumir que vai fazer esse processo de controle de qualidade no Brasil. Isso não é difícil. Hoje estamos até numa fase melhor, há 2 anos era mais. A gente tem laboratório que está fazendo. O próprio laboratório já conseguiu facilitar muitas coisas de entendimento para a Anvisa, minimizou algumas etapas e que hoje, para um fornecedor, não há problema nenhum fazer isso. Não é um custo absurdo que não possa ser assumido, tá? Para a farmácia individual refazer os mesmos testes, eu, Priscila, entendo que se o fornecedor fizer, não tem por que eu fazer. Mas a garantia do meu processo, né, o tempo que eu vou destinar ali, da questão farmacotécnica, do tempo de validade, é o mínimo possível para mim não ter dor de cabeça. Pela questão da estabilidade, a Anvisa bate muito isso na zona climática do grupo B, e a fotoestabilidade. Então, 4B. Você, né, dispensar no vidro âmbar é algo que não é difícil para uma farmácia de manipulação fazer. Mas a Anvisa também, ela tem pedido nos estudos, né, no controle, essa questão da fotoestabilidade. Então, o controle de qualidade, ele vai ter que acontecer aonde? Em território nacional. Então, o produto vai ter que chegar e vai ter que passar pelo controle de qualidade. Do controle, é permitida a terceirização total ou parcial. Isso já ajuda, porque o fornecedor ele não vai precisar montar um controle de qualidade ali total. Amanhã depois, se o fornecedor entende que ele pode também, ok. Mas ele pode fazer totalmente terceirizado, né? Caso o produto de cannabis ou as matérias-primas que lhe originam sejam fabricados em mais de um local, deve ser apresentada documentação referente a cada local de fabricação. Isso é outra coisa que dá trabalho dentro do processo. Porque eu tenho que saber aonde é o plantio, eu tenho que saber aonde é o processo, eu tenho que entender a fabricação, eu tenho que entender tudo porque eu tenho que explicar para a Anvisa, tá? Então, a Anvisa, ela quer saber de todas as etapas. Então, eu entendo que ela também vai exigir isso do fornecedor para que o fabricante apresente. Gente, mas tudo isso é simples. Isso, para quem trabalha com Grau Pharma, eles mandam toda a documentação
e está tudo sendo aprovado, tá? A gente não está tendo tantos processos sendo indeferidos. Tem processos que foram, que as pessoas desistiram e cancelaram, mas a efetivação das autorizações sanitárias, elas vêm acontecendo e a Anvisa tem dado publicidade em cada processo que ela autoriza. Então, aqui, quando existir monografia em farmacopeia oficial, essa monografia passa a ser cumprimento obrigatório, né? Ela já coloca, segue o Canadá. A Margarete também tem acompanhado um grupo que está trabalhando aí na farmacopeia brasileira da cannabis, da monografia, né? Então, a gente vai ter literatura também para comparar, para a gente poder, inclusive, se basear. Concentração de metais pesados, micotoxina e outros micro-organismos, a gente também precisa dentro do nosso controle. Pode passar. Aí, aqui, ó, validação analítica de fitoterápico à base de cannabis. Aí que começa, né, a questão da gente entender. Isso daqui, ó, é a descrição de um laboratório que ele faz, quais são os ensaios que ele vai ter que fazer, tá, para ele poder validar o fitoterápico. E aí, da onde está se baseando essa análise? Está se baseando na RDC 166 de 24 de julho de 2017. Tá? Então, o laboratório ele segue a questão da validação das análises de fitoterápico. Então, a Anvisa reconhece, ela aceita e ela segue dessa forma. Então, se eu preciso de uma validação analítica, a gente já tem laboratório que faz. Quem vai ter que fazer isso? Fornecedor, tá? Para poder liberar o insumo para o mercado. Pode passar. Estudo de estabilidade. Aí vem, né, o que a Anvisa tem exigido dos laboratórios. Então, ela quer estabilidade acelerada, estabilidade de longa duração, porque você solicita um tempo, né, 2 anos, você vai solicitar de validade, então você vai ter que apresentar estabilidade de longa duração. Por isso que eu acho que, nesse caso, as farmácias de manipulação, elas têm uma vantagem, tá? Estabilidade em uso, então, fica ali manuseando todo dia. A gente sabe que as pessoas não acondicionam os medicamentos de forma correta e vai ter que ter mais orientação ainda no sentido dos produtos à base de cannabis. Aí, essa questão, por exemplo, estabilidade em uso, o fornecedor vai precisar de vocês. Por isso que vai ter que ter uma padronização inicial, né, da forma como a gente vai manipular o produto. Porque senão vai ser algo que vocês vão ter que assumir. Vocês vão ter que estabelecer qual é a estabilidade em uso, né, do produto de vocês e assegurar isso. Porque a Anvisa está inventando, está querendo complicar, existe uma instabilidade. E o que a gente precisa? Reforçar a questão da qualidade, precisa ter acesso e é algo que como eu coloquei no começo, uma necessidade. E a fotoestabilidade, né, também vai ter que ter uma padronização e uma uniformização do tipo de embalagem que a gente vai utilizar. Então, aí é um trabalho, né, que eu acho que a gente consegue trabalhar em conjunto e é um trabalho para a associação, né, porque a associação também pode, junto com vocês, aí, estabelecer essas situações. Teste de qualidade à base de cannabis. E aí tem também, né, as análises que eu tenho que fazer. Metais pesados, determinação de aflatoxinas, a determinação de ocratoxina, a determinação, né, dos pesticidas. Então, tudo isso está dentro da análise. E eu vou falar para vocês, diminuiu. Era muito mais as necessidades e foi se entendendo dentro das análises que foram feitas e que foi encontrando que não tinha tanta variação,
foi sendo excluída, né? Então, hoje, né, os testes de qualidade à base de cannabis, eles se resumem em validação, estabilidade e esses testes de qualidade que eu estou citando aqui. Pessoal, eu vou também disponibilizar a apresentação, tá? Então, eu sei que vocês estão batendo, mas também depois o material vai estar disponível. Aí, eu peguei, né, o certificado que a gente tem hoje disponível no mercado, né? E o certificado, se eu fizer um comparativo em termos, né, do que a gente recebe em termos de certificado de análise e as questões necessárias aí de controle de qualidade, eu entendo que a Anvisa vai fazer mais exigências. E eu acho que isso vai ser um ponto de partida na liberação, tá? É claro que quando a empresa conquista uma liminar, é outra história. Mas para um processo em termos de regulamento, tá? Eu acho que vai ter que ter um padrão. Mas a gente tem certificado de análise de todos os fitoterápicos que estão dentro da farmácia de manipulação. Sim, mas a gente não trabalhava com produtos à base de cannabis. É isso que a gente tem que entender. Ela tem a sua complexidade, né? Então, a portaria é 344, o receituário é branco porque só tem canabidiol. O nome químico, é importante eu entender o nome químico? Hoje pode ser que não, mas daqui a pouco, se eu tiver vários fornecedores e vários produtos, eu vou ter que entender, porque inclusive eu não vou poder apresentar para o Dr. Laerte um material desse e no mês seguinte eu apresento outro, tá? Então a gente vai ter que começar a se preocupar nisso aí. Aí tem as classificações, fórmula molecular, DCB, peso molecular, né? O nome botânico, cannabis sativa. Aí a gente vai precisar saber a origem, o lote e o fabricante, tá? Porque vai ter momentos que se eu estiver trabalhando com mais de um fabricante e se eu estou atendendo uma situação, gente, que é dor, que é situação de sono, né? Porque vamos avançar, vamos acreditar que nós já estamos lá na frente, né, Cláudia? Sim, sempre. E aí é uma coisa, mas se eu estou lidando com epilepsia, se eu estou lidando com uma coisa que é mais complexa, eu vou precisar ter o mesmo fabricante durante todo o tempo, tá? Então, é importante a gente começar a destacar, porque se a gente vai começar a fazer uma análise, né, e entender, eu preciso já começar a partir dessa situação. Aí também, o que tem no laudo, né? O laudo tem o teor de canabidiol, né? E aí qual é o método que faz a análise? O perfil de canabinoide, o perfil de terpenoides, a solubilidade. Aí aqui, ó, tá falando de metais pesados. Então, se no laudo tá falando, o fabricante ele vai ter que fazer essa questão da análise em território nacional. Tá? Fazendo uma análise em cima disso. E o microbiológico, ele não cita nada sobre estabilidade, ele não cita recomendação de acondicionamento e forma em relação a como o produto deve estar no mercado. Então, eu acho que essas ressalvas, né, elas vão acontecer em algum momento. O que nós temos é assim, mesmo que a farmácia de manipulação, ela não esteja dentro da 327, mas em termos de portaria 344, ela já estabeleceu. Então, eu entendo que se um fornecedor, ele consegue uma liminar, eu tenho que seguir o que está na lei, que é a portaria 344, tá? Então, o meu entendimento é esse. Então aqui, né, tá a questão do certificado de análise que a gente tem hoje no mercado, pode passar. A gente tem, né, comentários da Anvisa em relação ao controle de qualidade. Dentre as solicitações das exigências dos produtos submetidos até agora, o que a Anvisa ela pediu adequação e ela relaciona as situações. Necessidade de detalhamento do processo de obtenção do insumo e do produto.
Então, eu preciso explicar para ela aonde é feito o plantio, de que forma é feito, até chegar no produto final, tá? E aí a gente tem que fazer um fluxograma mesmo, que nem a gente faz lá nos nossos POPs, a gente estabelece e aí vai colocando o nome de todas as empresas, inclusive as autorizações sanitárias nos países de origem. Detalhamento do racional técnico e científico. Sim, a Anvisa quer entender a formulação e a via de administração. Se a Anvisa quer entender a formulação e a via de administração de um produto industrializado, com certeza ela vai querer isso de vocês também. Então aí é um trabalho que ele não é de uma empresa, é um trabalho unificado para se estabelecer em conjunto, né? É dividir realmente o bolo. Nós vamos ter que trabalhar em conjunto para poder estabelecer e, no primeiro momento, seguir um passo de cada vez, né? E não inventar moda. Não pode publicizar, não pode vender na internet. Então, coisas que a gente tem que entender, né? Ah, mas o fornecedor conseguiu, eu já vou colocar o meu produto no meu site, no meu isso. Não façam isso, porque vocês vão ter sérios problemas. Aí o certificado de boas práticas de medicamentos para o fabricante, então ele vai ter que apresentar, ele tem que ter isso dentro do seu país. Testes e especificações de controle de qualidade, que são os que eu citei. Testes, especificações, frequência e condições da realização dos estudos de estabilidade. E aí, algo também que é interessante. A Anvisa deu um tempo para o mercado, para a indústria, apresentar esses testes. Na verdade, ela vem com os testes do fabricante, mas ela tem que repetir os testes aqui no Brasil. E aí, a gente pode fazer da mesma forma. A gente tem um tempo para fazer, a gente vai fazer com calma. Terceirização, né? Você pode trabalhar principalmente com laboratório de controle de qualidade, que é REBLAS. Comprovação de regularidade no país de origem. Por quê? Se o produto não é Grau Pharma, já não pode entrar. Se o produto é Grau Pharma, ele tem que ter a licença, ela vai lá, ela faz a consulta, se está tudo ok, beleza. Se não está, ela já recusa. Rotulagem e folheto informativo. Não se fala em bula. Até eu entender isso também, a Margarete ficava brava, porque ela fala, não é bula. Eu falei, para mim é bula, só mudou o nome, né? Mas é folheto informativo. Porque não é medicamento. Porque não é medicamento. Né? Então, precisa de BPF de medicamento, mas não é medicamento. Não é medicamento. Então, essa questão também de algumas orientações, eu acho, né, que talvez, da mesma forma que a gente tem o baixo índice terapêutico, eu acho que a gente vai ter alguns termos que a gente vai ter que assinar, que a gente vai ter que pedir para o paciente escrever. Pode passar. Conclusão. Temos, né, várias vertentes em relação à questão do mercado de produtos à base de cannabis. Hoje, a indústria alimentícia está fazendo muito barulho, porque eles têm total interesse na semente de cânhamo para fazer a proteína vegetal, tá? Eu não tenho conflito de interesse de marcas, a própria Seara está trabalhando muito forte, porque ela está lançando cada vez mais produtos à base de proteína vegetal. Cosmético, a gente tem aí uma infinidade de propostas que dá para a gente trabalhar. Eu sempre converso também bastante com o Lucas Portillo, ele quer saber quando que a gente vai ter um avanço nesse sentido. E eu acho que se for tramitado por projeto de lei, ele vem, né, de várias formas. Suplemento, eu tenho até medo de falar, porque eu falava que melatonina não entrava como suplemento no Brasil. E entrou. 0,20. Mas entrou. Nem medicamento ainda tem a melatonina e entrou como suplemento. No entanto, o setor regulado de suplementos, eles falam que eles vão querer também o canabidiol como suplemento, porque se é suplemento lá fora, eu particularmente, de todos, eu continuo insistindo que eu acho que suplemento não entra. Medicamento veterinário, sim.
Inclusive, a gente já está em processos de empresas que estão já fazendo, só que aí é outra situação, porque medicamento veterinário é MAPA, medicamento veterinário não é Anvisa, o MAPA até agora não se pronunciou, então eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas as empresas estão querendo, então a gente também está trabalhando nisso. Medicamento, por enquanto, autorização sanitária e a liminar que autoriza as farmácias. Pode passar? É um desafio, né? Eu sempre falo que assim, por que eu continuo atuando nessa área? Porque, gente, se as mães conseguiram fazer um movimento, se elas conseguiram colocar a questão da necessidade, se os médicos, hoje, o que mais fala e o que mais a gente tem que ouvir são eles, das necessidades que eles têm com os pacientes e das aplicações e resultados que eles têm obtido. Eu sempre falo, né, e a própria Anvisa já se manifestou, que ela gostaria de ouvir mais os médicos. E eu falo isso para a Cláudia e eu falei para várias pessoas do setor. Vocês têm a oportunidade de pegar os depoimentos dos médicos, os pareceres deles e trabalhar em prol de vocês, porque se o médico, ele assegura que ele quer uma fórmula de canabidiol, a Anvisa não vai contestar. O que precisa é fazer um movimento da necessidade, porque existe a necessidade. Existe a necessidade de fazer a personalização e de você trabalhar para cada situação. Então, por enquanto, né, a gente não pode fazer grandes coisas que a gente gostaria de fazer. Mas se a gente fizer um pouquinho, né, então a minha presença aqui hoje em entrar para falar sobre controle de qualidade e explicar para vocês a vivência que a gente teve nesse sentido, é para mostrar para vocês que, assim, nós ainda estamos longe do ideal. Eu tenho visto os farmacêuticos se capacitando, fazendo pós, buscando conhecimento, preparando o estabelecimento, estabelecendo controles para poder, inclusive tem farmácia que já tem um espaço destinado da onde vai ser a manipulação do canabidiol, até anterior à liminar do fornecedor. Então, o mercado está preparado, o mercado quer. E os farmacêuticos, nesse segmento, eles estão dando muito mais atenção e valorização do que os farmacêuticos que atuam nas farmácias e drogarias. Então, se eu quero um acompanhamento, se eu quero que o paciente tenha, né, ali, seja o prescritor, seja o farmacêutico acompanhando e orientando, quem ganha é a sociedade. Então, é isso que me motiva, é por isso que eu estou aqui e agradeço imensamente a presença de todos vocês.